do Gilberto. E lá em Florianópolis deu Botafogo também, hein? Grande vitória do Botafogo, 2-0. Botafogo estava 4 rodadas sem vencer, hein? Sem marcar. Sem marcar também. Bahia com essa vitória está subindo. Já já a gente vai atualizar a classificação aqui do Campeonato Brasileiro. Mas olha aí, ó, na tela já os gols do Bahia. Bahia vai a 19 pontos, 10º colocado nesse momento. Tem a mesma pontuação do Botafogo. Esse lance da polêmica demorou 4 minutos para definir que o Gilberto veio de trás e estava em posição legal para marcar o primeiro gol. O VAR confirmou, né? Muito demorado. É um lance muito difícil, hein? É difícil, mas muito demorado. Ô, Calheiros, aí na estatística entra como pré-passe. E agora passe? Sim. Entra na estatística? Passe do goleiro do Flamengo. Que lambança do Diego Alves, hein? Rapaz, olha, o Felipe Luiz estava solto pelo lado esquerdo para receber essa bola. Solto, livre, leve e solto. Olha lá. Tem que chutar essa bola por cima, entendeu? Exato. Por cima. Aí joga na cega do Diego. Não acontece nada. E ela acho que ela também toca um pouquinho na ponta da chuteira do pé esquerdo dele. Ela dá uma desviadinha. Ele, por mais que ele seja canhoto, habilidoso com a esquerda, mas um zagueiro que joga com ele e bota a bola na perna direita dele, pelo amor de Deus, né? Corre o risco do goleiro fazer isso. Agora, eu tô com você. Numa bola dessa aí, dá uma espanada. Aí o contragolpe. É como tá um queijo suíço essa defesa do Flamengo. São 3 contra 1. 3 contra 1. Aí muita gente culpando o goleiro do Flamengo. Ele não teve nada a ver na história. Aí é jogador, bola, goleiro e gol. Aí não tem contra-ataque mortal. Contra-ataque mortal. Engraçado, ele quando estava 2-0 Bahia, naquela roubada de bola do Bahia lá, nesse contra-ataque, justamente no momento que o Flamengo começava a esboçar uma reação. Exato. Né? E aí leva esse terceiro gol, uma ducha de água fria, né? Vai para o intervalo com 3-0. Aí é muito difícil, né? Jogando em Salvador, o Bahia deixar escapar um resultado como esse. E tarde iluminada, hein? O Gilberto tinha apenas 2 gols do Campeonato Brasileiro, agora já tem 5. Não, e outra coisa, Calheiros, uma tarde iluminada e uma tarde inspirada do time do Bahia, principalmente na marcação eficiente. Uma marcação sem violência, sem faltas. A gente pode ressaltar que o Flamengo teve a primeira chance com uma cabeçada do Arrascaeta, depois o próprio Ilharão também, uma cabeçada por cima, mas a eficiência do Bahia na marcação, sempre dobrando a marcação, sempre jogando com vitalidade, né? Sem dar pancada, sem, mais uma vez, usar a violência. Ao contrário, o Simon vai falar daqui a pouquinho, o lance que o Rafinha leva o cartão amarelo é o mesmo lance que ele fez uma falta no jogador do Botafogo, se não me engano. Naquela oportunidade ele já tinha o amarelo, muito se falou na possível e na verdadeira expulsão dele. E nesse lance também, o Rafinha era passível sim de expulsão pela violência como ele entrou no jogador do Bahia ainda no primeiro tempo. Mas enfim, o Simon vai falar disso daqui a pouquinho. Tem um lance aí, Paulo Lima. Vamos ver o lance. Esse aí, né, Paulo Lima? Foi o mesmo lance contra o Botafogo. A mesma jogada, né? Olha, se é na Europa pelo Bayern de Munique, mas não tinha a menor dúvida. Era expulso? No futebol europeu? No futebol europeu não tinha a menor dúvida. Era expulsão na hora. Vamos ver, ó. Olha Olha aí, o lance ele aí, não atinge a bola em nenhum momento, o Calheiros. É só na perna, entendeu? Daqui a pouquinho a gente vai ter o Carlos Eugênio Simon, aqui no Rodada da Fox, analisando todos os lances dessa 13ª rodada e com certeza vai trazer a opinião dele a respeito desse lance centrado do Rafinha. Você acha que deveria ter sido expulso, Cassado? Eu não estou lá dentro da cabeça do jogador para saber se ele teve intenção ou não. O fato é que ele foi, no mínimo, imprudente na jogada. Pode até ser que ele tenha visualizado a bola, mas ele deixa um pé ali erguido, o que é extremamente temerário, né? Como e a perna direita também, exato. Ela vai na direção num lance desse, ele pode quebrar a perna do companheiro, como ele poderia se quebrar nesse lance também. É um lance perigoso para o infrator também, não é? Enfim, esse é um problema que o Rafinha precisa solucionar, como o Paulo lembrou. Na estreia foi assim. Teve outros jogos também, e nessa partida poderia ter recebido o cartão vermelho. O Felipe Luiz estreou, né? Estreou. Foi legal não, hein? Não foi legal não. Ainda não entrou no esquema de jogo do Jesus. E aí, todas as bolas nas costas dele. Fica difícil. A gente fala, né? O jogador vem da Europa e veio numa... Tá bom, jogou a Copa América, jogou com a seleção brasileira, mas veio de uma temporada toda no futebol europeu, depois pega a Copa América, já chega aqui. A necessidade que o Flamengo tinha de escalar era urgente, assim, com o René jogando, que vinha jogando. O René vem sendo titular aí desde a temporada passada, inclusive lateral esquerdo, eleito pela crítica como o melhor do ano passado no Campeonato Brasileiro. Mas a necessidade de estrear era tão evidente, era tão urgente. Paulo, será que talvez não seja preocupação? Eu agora vou trazer um ponto aqui para a gente analisar. Eu colocaria o Felipe Luiz também, eu vou explicar por quê. Flamengo ali na frente, no dia 21, né? Vai ser na quarta-feira, né? Flamengo Internacional, Libertadores. Vai dar ritmo pro jogador. 21, 21. Agora tá correndo contra o relógio para dar ritmo. Mas só vai jogar no outro final de semana agora. Quer dizer, você conta no relógio, realmente.
para também não chegar perto de um jogo importante como o do Internacional, serão os confrontos do ano aí para o Flamengo, com o Felipe Luiz com pouca rodagem. Mas olha só... Porque ele vai ser o titular, ou alguém discorda? Não, ninguém discorda, mas o que eu acho é o seguinte, ele já tem uma zaga que não treina praticamente junto, que não joga junto. O René, pelo menos, é um cara já acostumado ali, né, já está na função, já sabe muito bem. Evidente que o Felipe Luiz não veio para ser reserva do René, muito pelo contrário, tanto é que o Trauco foi embora. E o Pará, pelo lado direito, também já está no Santos, e o Trauco foi para o futebol francês. Evidente que os dois que vieram da Europa serão titulares e são titulares, mas isso aí é inquestionável. O que eu quero dizer é o seguinte, num jogo como esse, que é contra o Bahia, jogando em casa, pressionado por uma fase sem resultados. O Bahia vem de 4 jogos, se não me engano, sem vencer. Né? Numa fase também sem conquistar aquilo que se esperava dele, principalmente depois da chegada do Roger. Numa Fonte Nova abarrotada, com 44 mil torcedores lá, um público maravilhoso, como sempre, no futebol nordestino. É preciso urgentemente escalar o Felipe Luiz? Eu questiono. Talvez entrar durante o decorrer do jogo e foi mais ou menos pelo lado dele que, né, não que tenha sido ali, mas as jogadas principais do Bahia saíram pelo lado esquerdo. Essa primeira linha de 4, pela primeira vez ela atuou junta. Porque o Felipe está chegando agora, o zagueiro espanhol tinha jogado uma partida lá com o Tuller, né, por causa da contusão do Rodrigo Caio, e o Rafinha que mal chegou. Realmente é um problema. Eu estou mais com você, Luciano. Pode até colocar o Felipe Luiz para dar rodagem? Sim. Mas tentar usar um sistema um pouco menos arrojado para jogar fora de casa contra um time que está todo mundo vendo, que está muito bem montado pelo Roger. Às vezes, alguns cuidados, né, para se buscar uma vitória mais segura e tentar rodar mais esse elenco. Eu repito aqui, não sei se vocês estão observando, mas eu tenho notado isso. Parece que às vezes, em alguns momentos da partida, falta perna para a equipe do Flamengo. Eu tenho essa sensação. Parece que os jogadores não estão conseguindo chegar. Eu demorei um pouquinho para falar sobre isso, porque às vezes você vê num jogo... O hoje apareceu no primeiro tempo. E no primeiro tempo. Não apareceu? O que é pior ainda. Sim. A vitória do Bahia foi construída no primeiro tempo. Sim. Né? Aos 20, aos 30 e aos 50, os 3 gols do Gilberto. Depois era só administrar o resultado na segunda etapa. E só para reforçar o que eu estava dizendo aqui, sobre também a qualidade do futebol do Bahia hoje. Marcou com eficiência, não deu pancada, jogou na dobra da marcação sempre, não tinha um jogador do Flamengo que tivesse a bola com disponibilidade para fazer uma jogada de efeito. Você não viu o Bruno Henrique levando moleza em momento algum, o Gerson o tempo inteiro também a marcação. O Arrascaeta ainda carece de melhor condicionamento físico e técnico, né? O Everton Ribeiro um pouquinho melhor, mas o Bahia, independentemente da escalação do Flamengo, foi um time certo e que foi avassalador no primeiro tempo. Com uma proposta bem definida, né, no primeiro tempo, explorar contra-ataque, sabendo que o estilo de jogo do Flamengo é esse.